Fala pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, trabalho com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e também com harmonização facial. E a gente está fazendo uma série, essa aqui é a segunda aula dessa série, falando sobre o envelhecimento nas várias camadas faciais e agora a gente vai falar sobre o envelhecimento dos ligamentos faciais. Antes disso eu quero fazer alguns convites para você. Primeiro, você já deve saber, se você já está aqui no YouTube, simplesmente vai lá, se inscreve, divulga nosso canal, acompanha nossas publicações, participa, dá o seu joinha, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário, tudo isso é muito importante pra gente, para saber se a gente está no caminho certo, se o seu projeto que a gente está desenvolvendo aqui no YouTube, ele funciona muito bem, está atendendo as demandas de você, profissional que trabalha na área de saúde. Se você também trabalha na área da saúde, com foco na harmonização facial, eu vou fazer um convite então. O convite é para o nosso evento que vai acontecer no final de novembro, focado para pacientes 50+. Então a gente vai fazer uma jornada do paciente 50+, que é para você ficar expert nesse tratamento. Sendo expert, você acessa nosso site, institutovelasco.com.br/expert. Vai lá e você vai participar da nossa jornada, que vai focar só nesse tipo de paciente, só nesse perfil de paciente. E o último convite que eu vou fazer é que eu vou mostrar vários trabalhos aqui nessa apresentação. Esses trabalhos eles estão disponíveis na nossa plataforma gratuita, que é o Play. Então, play.institutovelasco.com.br. Acessa lá. Se você é profissional da saúde, você vai ter acesso a mais de 200 aulas, a mais de 300 artigos para baixar, os TCCs dos nossos alunos, os e-books, uma cacetada de informações para você turbinar o seu conhecimento dentro dessa área, tá bem? Muito bem, vamos voltar aqui para o assunto principal, são os ligamentos. Então, ligamento facial é uma estrutura anatômica que nós temos, que é responsável por, colocando isso entre aspas, manter todo o tecido facial em posição, né? Essencialmente, o nosso ligamento facial, ele pode ir desde as estruturas mais profundas, como base óssea, por exemplo, como fáscias musculares, e sustentar tecido de gordura, musculatura, todas essas estruturas, pele, ancoradas numa base óssea. Joia, bacana. Só que como todo processo de envelhecimento acontece no rosto inteiro, no corpo inteiro, na verdade, os ligamentos também envelhecem. E ao envelhecer, ele também altera de uma forma visível como que a nossa face vai responder a esse envelhecimento. É isso que eu quero tratar agora. Ligamento é muito fácil de entender, como se ele fosse uma grande árvore, né? Ele tem uma base, deixa eu mudar a imagem aqui. Ele tem uma base mais calibrosa, normalmente ancorada ou em periósteo ou alguma fáscia muscular. Isso eu estou falando dos ligamentos verdadeiros, existem outros, eu já vou explicar. Que ele é ancorado numa base de maior sustentação, e à medida que ele vai se superficializando na face, até chegar na porção da derme, ele vai abrindo várias ramificações. Ele já não é tão calibroso, mas ele vai abrindo várias ramificações e vai ancorando esta derme lá na base óssea. Esses ligamentos, eles não são pontos, eles são linhas, eles são traços. E esses ligamentos têm características muito específicas de acordo com o local que eles estão posicionados. Por exemplo, nós podemos ter ligamentos, por exemplo, que são chamados de ligamentos verdadeiros, que são ancorados nas bases ósseas ou nas fáscias musculares e mantém aquele tecido ancorado numa estrutura extremamente rígida, que é justamente a base óssea, obviamente, né? Então a gente tem, por exemplo, eu já vou falar sobre os nomes, mas ligamento zigomático, ligamentos macetéricos, ligamento mandibular, são ligamentos verdadeiros, que ancoram toda essa estrutura justamente nesta margem óssea, na porção de malar, masseter e mandíbula, tá bem? Perfeito. Nós temos outros que são chamados de septos, que acontecem, por exemplo, quando eles têm uma ancoragem não tão resistente, é como se ele tivesse só uma parte desta estrutura. Ele não tem uma ancoragem tão grande como essa, ele tem uma parte da estrutura, que são chamados de septos, mas esses septos também são responsáveis para ancorar, para estabilizar a porção mais superficial da derme naquela estrutura que está logo abaixo. Na região da têmpora, por exemplo, nós temos os septos temporais superior e inferior, que cobrem, que estão abrangidos por essa caracterização, né? E nós temos também as adesões,
que nada mais são do que vários septos unidos. Em vez de eu ter uma linha de septo, um acompanhamento de septo, eu tenho várias adesões, várias uniões em algumas regiões. Por exemplo, na região supraorbitária, na região lateral dos olhos, são áreas de adesões, mas também a estrutura é essencialmente a mesma. São estruturas que ancoram a base até a parte da pele. Tudo isso permitiria que toda a porção epidérmica fique ancorada na região da face. Só que tem algumas situações, né? Isso é importante a gente entender. Vamos entender primeiro a divisão desses septos. Eu vou dar os nomes aqui, não vou ficar focando tanto tempo nesta parte, mas eu acho que é relevante que você entenda basicamente a ação de cada um deles. Então nós temos, por exemplo, região de têmpora. Nós temos um septo superior, um septo inferior que vai continuar para trás do arco zigomático. Esse septo às vezes ele divide, vem aqui para baixo, que leva o nome de septo parotídeo, que separa a parótida também, a face da parótida do masseter. Nós temos os ligamentos de retenção do zigomático, que ele vai até essa porção anterior, então ele fica em toda a base do osso zigomático. Nós temos os ligamentos massetéricos, que fica na margem anterior do masseter. Nós temos o ligamento mandibular, ou melhor, o septo mandibular e o ligamento mandibular. Então veja que nós temos uma ancoragem de ligamentos para a região posterior, então deixa eu escrever aqui, ó, posterior da face, muito grande. Nós temos outros septos na área de mímica. Nós temos, por exemplo, o tiertrófio, que nada mais é do que um septo ou uma aderência muscular. Isso aqui ainda é muito discutido na literatura, qual é qual. Nós temos o ligamento de retenção orbicular, que é um septo duplo, que ele tem uma divisão bem nesta porção inferior. Nós temos uma aderência orbitária, que é na porção lateral, que é uma aderência bem resistente. Nós temos outro que vem aqui na porção superior, que é o septo orbitário, que esse septo orbitário se une também, junto com uma aderência que unifica basicamente o temporal superior, temporal inferior e o orbitário. Então são estruturas que dão sustentação à face. Existem outros ligamentos, por exemplo, nesta região anterior, o nasolabial. Existem ligamentos na região mais anterior que fazem a origem de alguns músculos, como o orbicular da boca. Mas importante é entender que, se não fossem essas estruturas, toda a pele ela não teria onde ancorar. Agora vamos imaginar o seguinte: estou envelhecendo, estou perdendo colágeno, e ao perder colágeno, eu tenho uma modificação estrutural da minha pele. Só que a pele ela está ancorada através dos septos em vários locais. O que acontece com a pele? É mais ou menos como se você puxasse uma roupa, né? Ela está presa aqui embaixo. Então você puxa a roupa, ela não vai movimentar. Mas se a minha gola lacear, ela vai começar a mudar de posição, ainda que ela fique ancorada aqui na minha barriga, por exemplo. Ela está dentro da calça, ela ainda fica ancorada na barriga. Então vai acontecer uma modificação, mas aquilo lá que está preso aqui na calça, por exemplo, não vai movimentar. Então, por mais laceado que isso esteja, vai formar um desenho na camiseta diferente. Imagina isso na pele. Você tem um ligamento nessa região da órbita, deixa eu pegar aqui, ó. Você tem um ligamento nesta região orbitária, o ligamento de retenção orbitária, e você tem outro ligamento que é o zigomático cutâneo. No meio desses ligamentos, nesta porção aqui, existem compartimentos de gordura. Vamos pegar aqui que eu consigo ver melhor, né? Tem compartimentos de gordura. Quando esta gordura e esta pele se movimentar, ela vai deslocar da posição. Mas este compartimento aqui, ele se está isolado por dois grandes compartimentos, dois grandes ligamentos, que é a retenção orbicular e o zigomático. O tecido ele vai conseguir se deslocar e mudar de posição? Não vai. Ele vai se dobrar sobre o ligamento. O que acontece com o envelhecimento? Começa a marcar a região dos olhos. E isso é particularmente visível. Veja só, peguei algumas situações aqui. Isso é particularmente visível. Eu não estava nem mostrando imagem, né? Mas vamos voltar aqui. Então veja, na região dos olhos nós temos dois ligamentos e a região do compartimento de gordura nesta área aqui. O compartimento de gordura ele vai ter uma alteração do tecido, ele vai mudar de posição, só que o ligamento vai manter em posição. Ao manter em posição, qual é a característica que a gente espera que aquilo apareça na face do paciente? Veja só, uma mudança de posicionamento daquela estrutura do compartimento, mas ancorado ainda nos ligamentos
que dividem aquele compartimento. Então, a percepção do envelhecimento aqui, na região dos olhos, acontece porque o ligamento, apesar de sofrer um quadro de flacidez também com o tempo, ele tem um quadro muito menor, tem uma flacidez muito menor do que teria a região epidérmica. Então, assim, o ligamento não está tão bem, mas ele ainda está ancorando. Mas a pele não está muito legal, ela acaba caindo, ela acaba perdendo, marcando a face, formando características de envelhecimento. Veja só, eu vou pegar essa paciente aqui, ó. Veja, olhando nessa posição para baixo, olha como isso fica marcado. Por que existe essa marca? Porque o tecido superficial mudou de posição e o ligamento continua ancorado no local. Então, os ligamentos, eles interferem muito com essas visões, essa característica do envelhecimento. Então, o ligamento facial é extremamente importante que seja compreendido dentro deste contexto, porque existem alguns tratamentos que nós podemos fazer para melhorar a condição dos ligamentos. Por exemplo, eu vou voltar aqui em cima numa imagem. Ó, aqui a gente vê também, ó, posição de bolsa na região dos olhos. Vale a pena falar, já que eu estou na imagem aqui, essa região do jaw, ela só acontece, só não, né? Ela acontece com frequência, mas ela acontece principalmente por dois motivos. Existe um compartimento de gordura nesta região que sofre um processo de pitose, junto com a flacidez tecidual, mas também existe nesta área, existe bem nesta região aqui, o septo mandibular. E o septo mandibular, ele fica muito frouxo com o envelhecimento. Ele sofre uma alteração dimensional muito grande. Então, ele perde sustentação da pele. Então, esse septo, quando o paciente é jovem, como a gente vê nesta imagem, ele está lá mantendo tudo em posição. Flacidez do septo associado com a flacidez do tecido, associado com a alteração da bolsa de gordura, do compartimento de gordura, forma-se o jaw, que é uma das áreas que mais incomoda o paciente. Então, todo esse processo de envelhecimento, todas essas marcas inerentes ao envelhecimento, região de olheira, região do jaw, região da marionete, região de nasolabial, que são áreas que o paciente se incomoda um absurdo, são derivados pelo envelhecimento dos compartimentos. Como que a gente pode, eu não vou falar reverter porque não é o termo correto, mas como que eu posso reforçar esses ligamentos? Existem algumas terapêuticas dentro da harmonização que podem ajudar nessa questão. Deixa eu mudar aqui de posição, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Vou tirar ela de posição só para poder fazer a ilustração aqui com vocês. Vamos imaginar o seguinte, e se, por exemplo, no ligamento aqui de baixo, né, o septo que eu mostrei da região do jaw, neste septo aqui, que eu sei que ele sofre uma alteração de envelhecimento muito evidente, muito marcada, e se eu reforçasse ele? Qual é a terapêutica dentro da harmonização facial que permitiria o reforço deste ligamento? Fio de sustentação, por exemplo. Eu posso muito bem ter um fio de sustentação passado no contorno de mandíbula. Claro, não é simplesmente passar, né? Você tem a técnica para fazer isso, não é simplesmente colocar um fio lá que resolveu. Que vai dar, por conta da presença desse material que vai estimular a formação de colágeno, ele vai dar um reforço àquele ligamento, vai diminuir a sensação de pitose, porque nós devolvemos algum grau de estabilidade para o colágeno que estava localizado na área do septo mandibular, por exemplo. Nós podemos tentar reposicionar alguns ligamentos. Por exemplo, existem técnicas na região dos olhos que a gente pode fazer a colocação de um fio, por exemplo, também de sustentação, ou fio liso, aí depende muito do profissional, da abordagem que ele vai ter. Um fio que vai dar sustentação para aquele ligamento. Em vez de ele ficar forçado para baixo, ele vai ficar melhor ancorado através de um fio. Só o fio de sustentação? Não, tem técnicas também de preenchimento que permite isso, sobretudo na região dos olhos. A gente consegue ancorar isso com um preenchedor numa reticulação correta, numa aplicação correta, entendendo a anatomia. Mas o fio de sustentação seria muito interessante. Nós conseguimos diminuir a sensação de perda nesse tecido também com os fios, por exemplo, na região do jaw ou na região do nasolabial, fazendo ancoragem de fios de sustentação, vou colocar verdinho aqui, ancorando eles em regiões mais posteriores, por exemplo, a região do septo do ligamento temporal inferior, ou septo, na verdade ele é um septo, ele leva o nome de ligamento, mas ele é um septo. Mas a gente ancora no ligamento temporal inferior. Eventualmente eu consigo ancorar até na região mais posterior da região da face. A gente faz uma ancoragem aqui dentro da área do cabelo. Tudo isso para dar uma maior sustentação. Qual que é o maior problema disso?
O processo de envelhecimento e aumento da flacidez, ele é constante. Para que essas terapêuticas sejam válidas, nós teríamos de fazer ela com uma frequência bastante grande. Então, utilizar fio de sustentação, ele é muito caro. É uma das terapias mais caras que a gente tem dentro da harmonização, porque o material ainda é muito caro, né? Isso é muito peculiar aqui no Brasil. Fora daqui, o custo é uma fração do que nós pagamos aqui. Mas aqui no Brasil ainda é muito caro. E para fazer isso e ter manutenção de resultado, teriam de ter tratamentos com um grau de frequência grande. Então, a cada 4 meses, a cada 5 meses, a cada 6 meses, fazer procedimentos complementares para manter essa produção de colágeno e sustentação de tecido sempre maior, sempre intensa. Não é exatamente a realidade de todos os pacientes. Mas o ponto é que um profissional hoje que não aborda ou que não entende essa questão dos ligamentos, ele não vai conseguir obter resultados adequados. Ainda que ele utilize técnicas diferentes para fazer esse efeito lift, porque a gente tem possibilidade de usar o endolaser, a gente tem possibilidade de bioestimuladores, tem possibilidade de preenchedores, tem possibilidade de fios, cada um com a sua indicação, tendendo para um ou tendendo para outro, de acordo com o profissional, que se você não souber associar estas informações, talvez você não tenha resultado. Se você não utilizar isso em uma sequência adequada de trabalho, talvez você não tenha resultado. Você falar, não, eu fiz tudo, eu fiz fio, fiz bioestimulador, fiz tudo, mas não tive o resultado. Você fez na ordem certa. Tem caminhos certos para chegar nisso. Então isso é muito importante. Ligamento facial é um dos assuntos muito pouco discutidos dentro da harmonização, ainda que hoje já se fale um pouco mais, mas os ligamentos faciais eles são essenciais para o planejamento de praticamente todos os tratamentos dentro da harmonização. Então por isso que um profissional tem que estar bem atualizado. Dito isso, vou fechar com um último convite antes da gente finalizar o nosso vídeo. No finalzinho de novembro, a gente vai ter um evento que é uma semana para experts de harmonização facial em pacientes 50+. Justamente aqueles pacientes que têm maior pitose, justamente para aqueles pacientes que têm maior quantidade de tecido e que precisa fazer tratamentos que resolvam o problema, né? A gente não quer tapar buraco, a gente não quer que o paciente saia insatisfeito, a gente quer resolver o problema do paciente. Então você tem que participar desse evento. Acesse aqui institutovelasco.com.br/expert. Vou repetir, institutovelasco.com.br/expert. Você acessa, você participa, serão 3 aulas ao vivo que a gente vai explicar tudo que você precisa para realmente ter resultados na harmonização de pacientes 50+. Feito o convite, fico por aqui. Até o próximo vídeo. A gente ainda vai falar, esse aqui é o segundo da série, nós ainda temos mais 3 vídeos previstos. Então fica aqui esperando que logo você vai ter essa novidade. Tchau.